Boa noite, pessoal, tudo bom? Começa agora o bate-papo do Grupo Quirum. A partir de agora vai ser um espaço para você conhecer um pouco mais da constelação familiar e também um pouco ter uma noção, uma porta aí de autoconhecimento. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou jornalista, meu nome é Marvin Pinho e vou apresentar agora quem realmente interessa nessa conversa, que são as pessoas que fazem o Grupo Quirum acontecer de verdade. Primeiro, a Eliane Rodrigues, que é cofundadora do Grupo Quirum, que é consteladora familiar, facilitadora da constelação familiar. Tudo bom, Eliane? Tudo bom, é um prazer estar aqui, Marvin. E quem está aqui com a gente também é o Sebastião Rodrigues, que eu conheço por Pezão no dia a dia, né, Pezão? Mas que aqui vai ser o Sebastião Rodrigues. Tudo tranquilo? É formal. Não, tranquilo. Tem um papo muito legal. Bom, gente, no dia a dia, vocês estão imersos no mundo da constelação familiar, já sabem bem do que se trata, mas tem muitas pessoas que não sabem, não têm noção do que se trata a constelação familiar. Como que você explica quando alguém te pergunta, Eliane? Bom, em primeiro lugar, a constelação familiar ela é difícil de explicar, ela precisa ser vivenciada, né? Mas quando a gente precisa dar um jeito do cliente entender, né? Porque muita gente confunde constelação familiar com algo místico. Sim. Pelo nome, né? O nome constelação, ele foi desenvolvido lá na Alemanha por Bert Hellinger. E lá na Alemanha, constelação significa recolocação. E veio para os Estados Unidos, para a Europa, ficou constelate. Que veio para o Brasil, ficou constelação. E aí as pessoas remetem isso à estrela. Mas, na verdade, é reposicionamento, recolocação. Então, a constelação familiar é um método, uma filosofia de vida com efeitos terapêuticos, aonde você começa a ver as colocações familiares da sua família, como você enxerga a sua família. E a maneira que você enxerga a sua família molda a maneira que você vive. Se você enxerga pai e mãe diferente, você vai ter um impacto na sua vida também diferente. A constelação familiar é mais ou menos isso. É como entender a posição que você ocupa dentro do seu ambiente familiar, da relação pai, mãe, se tem irmão, se não tem, mas a posição que a pessoa ocupa dentro desse grupo. Exatamente, é o seu lugar dentro do seu sistema familiar. Você no seu lugar certo. E tem uma coisa interessante também, que eu conheço, o pessoal vai passar a conhecer agora, mas eu conheço o trabalho do Grupo Quirum, e vocês trabalham também com a constelação familiar assistida por cavalos, que é um tópico muito interessante também. E eu, acompanhando o dia a dia, Pezão, eu vejo a sua afinidade com o trabalho ali, no trato com os cavalos, na relação com as pessoas quando elas estão ali. Como que é essa dinâmica? Como que você enxerga essa dinâmica na hora que estão ali? As pessoas que estão participando da constelação familiar e também a presença dos cavalos. Porque a Eliane falou da questão das pessoas às vezes envolverem com um certo misticismo, talvez também por causa dessa presença, do momento ali de não saber entender, não saber explicar, Sim, na verdade existe uma linha fina, entre o cavalo quando ele está normal, quando ele é cavalo, e quando ele está na constelação, E é legal porque ele se transforma, Quando ele está constelando, quando a gente fala no trabalho dele, ele muda totalmente. Comportamento. O comportamento dele é totalmente diferente. E isso é visto na hora ali, você percebe essa mudança. É muito legal. Eu lembro que você me apresentou, uma das primeiras vezes que eu fui lá, você me apresentou o Zeus e falou, esse daqui é o Zeus, ele é um dos nossos terapeutas. Isso. Essa apresentação, falar dessa forma, um dos nossos terapeutas já me deu uma visão do ambiente, do lugar, do que acontece ali, Sim. Ali, se não fossem os cavalos, isso não aconteceria, E você falando do Zeus, o Zeus é um cavalo cego, E ele tem todas as percepções,
né? Aliás, tem mais ainda, né? Porque ele cego, ele usa melhor as percepções dele. E aí tem todos os cavalos são parte dali, são parte nossos ali, sabe? A gente conhece toda a história deles, né? É legal por isso, a gente acompanha a história de vida dos cavalos, sabe? Legal. Então cria essa empatia, né? E a gente apresenta essa empatia, né? Apresenta o cavalo para o cliente, sabe? Muito legal, para eles realmente sintonizar, sabe? Uma sintonia muito legal. Sabe o que é legal? O cavalo em si, sem estar na constelação, né? O cavalo em si. O cavalo, ele tem um neurônio espelho. Assim como se eu bocejar aqui agora, você vai acabar bocejando também, porque você também tem um neurônio espelho. O cavalo tem isso, como as baleias têm, os golfinhos têm. E num campo sistêmico, né? Quando a gente está dentro do redondel, os cavalos, eles espelham o cliente. A diferença é que o cavalo, ele não tem julgamento, porque você vai abrir a boca e vai falar, nossa, olha o dente dele. A gente tem um julgamento, né? Querendo ou não, temos. O cavalo não tem. Então, ele, por essa entrega verdadeira e ele espelhar, ele consegue acessar o seu inconsciente também, onde ele acessa seus sentimentos, suas emoções. E aí, através do comportamento, da leitura corporal, né, do corpo dele, ele vai trazendo exatamente aquilo que você não consegue colocar para fora. Né? Então, ele chora, ele te ampara, ou ele deita, né? Muitas pessoas falam assim, é normal um cavalo ver a areia e deitar. É normal mesmo. Mas dentro da constelação, não é. Não é normal o cavalo estar ali, ele começa a olhar para você, e daí ele chora e de repente ele deita. Né? Isso tudo é um movimento, isso chama campo fenomenológico, é a energia do lugar. Imagina que você vai numa igreja agora. Então você está lá numa igreja, tem o padre, tem o pastor, e aí ele começa a louvar lá, e ele é tomado pelo Espírito Santo, por uma força maior. Se o padre, o pastor, nessa hora começa a chorar, e ele começa a sentir aquela emoção forte, o que acontece com a igreja que está vendo? Começa também. A energia dele, aquela força maior que ele sentiu, passou para as pessoas, porque eles estavam todos no mesmo espaço, na mesma sintonia, na mesma energia. Assim é com o cavalo, ele acessa o seu campo de energia, ele espelha você. E quando ele traz assim a história do cavalo, quando a gente está com o cliente, ou até mesmo informações, porque nós damos formações para terapeutas, um exercício que a gente faz, né, Pezão? É falar para os alunos assim, escolhe um cavalo. Vai lá, escolhe um cavalo que seu coração gostou e que você vai escovar ele, que você vai ficar com ele. A história de vida do cavalo tem a ver com a história de vida da pessoa. Sério? Sério. Imagina se é um cavalo descartado, se é um cavalo rejeitado. Aí a pessoa conta, eu me sentia rejeitada, ou eu fui abandonada. Então a história do cavalo tem a ver, sem ela saber. Isso é uma ligação energética. E o cavalo escolhe a pessoa também. É uma coisa assim, a sensibilidade do cavalo é muito boa. É isso que faz nas constelações com os cavalos, é o diferencial, né? Sim, tem coisa que dentro disso que a pessoa tem que estar lá para sentir, né? Exatamente. A gente fala isso de muitas coisas na vida, um dia que você participar você vai entender, a gente tem o hábito de ouvir isso, né? Mas no caso da constelação familiar assistida por cavalos, é realmente isso, né? A presença ali, esse contato é diferente, a pessoa ela sente de fato ali, né, o trabalho acontecendo. Sim, e quando a gente entra no campo da constelação com os cavalos, a energia já muda. Eles conseguem transmitir algo tão... É só vivenciando mesmo, mas é tão forte que a entrega da pessoa, ela passa a ser verdadeira. Ainda que ela chegou ali assim, vou, não vou... Né, quero olhar, não quero, porque olhar suas dores não é fácil, lembrando isso, né, que não é fácil olhar no espelho. Então, quando o cliente chega ali, a gente está ali para tratar alguma coisa, só de entrar no redondel, ali onde estão os cavalos, a energia já é diferente. E ao mesmo tempo você se sente acolhida, né, porque eles também trazem essa energia do acolhimento. Né? E legal que às vezes acontece muito uma autoconstelação.
Às vezes a gente não precisa falar nada, sabe? A pessoa entra no redondel, ela mesmo já percebe tudo ali, tudo na frente dela ali. E a gente fica do lado, sabe? E ela fica passando um filme na cabeça dela, né? Com os próprios movimentos dos cavalos, ela já entende. A pessoa que vai fazer a constelação já entende isso. Ela entra no redondel, já percebe o que está acontecendo. Ali no redondel, com a presença dos cavalos, se torna um momento bem íntimo, né? Sim. A pessoa começa a entender. E, gente, a gente falou estamos falando a respeito da constelação, mas como que a gente pode explicar para quem é a constelação? Quem pode procurar a constelação no dia a dia? Tanto, né, a constelação assistida por cavalos, como que é? Quem pode procurar? Ela é indicada para qualquer pessoa, para todos que entendem que merecem, porque a constelação ela serve como uma filosofia de vida, como eu disse, com efeitos terapêuticos. Quando você começa a viver as leis sistêmicas, você muda seu comportamento, né? Então você passa a ter mais autoconhecimento. É uma mudança de vida. Então ela é para pessoas também que estão sofrendo algum trauma ou não souberam lidar com aquele trauma e vem impactando na vida delas. É para todo tipo. A constelação familiar tem um nicho, sabe? Então ela é sentida. Tem pessoas que querem se conhecer, traumas, doenças, porque nós entendemos que tudo é um sinal. O seu corpo, você está doente. Para que você ficou doente? Será que é para você descansar? Para que você precisa olhar? Então, muitas vezes, as coisas acontecem na vida da gente como um sinal para você olhar para algo que precisa ser visto. E a constelação, ela tem esse olhar. Pode falar. Geralmente as pessoas vão lá para o trauma, né? Geralmente é trauma mesmo. Abuso, alguma coisa que aconteceu lá no passado, né? E como a Helene fala, elas saem de lá leves, né? Elas saem de lá sabendo o que fazer. Sim. Né? O que fazer. No meu caso, quando eu conheci a constelação, sem perceber, para mim ela foi para trabalhar o merecimento. Né? Olha só. Foi através de um trauma, de uma dor, de uma doença, mas que me levou a ver o merecimento. Foi muito louco. Né? Quando eu entrei no mundo da constelação como cliente, fui constelada, eu entendi o que eu merecia viver. Porque eu tinha uma crença que se eu nasci sem chinelo, eu ia morrer sem chinelo. Né? Não, isso daí é para quem tem dinheiro, isso nunca vai ser para mim. E achava que isso era verdade. Como muita gente acha, a gente está falando hoje de dinheiro, mas você pode ver pessoas que têm um não merecimento em saúde. Não, é assim mesmo. A minha família inteira tem diabetes, então eu sei que eu vou ter diabetes, já pego aquilo como verdade. Sim. Né? E a constelação ela vem para mostrar essas repetições de padrão. Né? É muito legal. Eu mesmo tinha, né, esse não merecimento, sabe? Já vinha da minha família, né? E na constelação que eu percebi isso. Eu comecei a perceber isso. E conversando com a Eliane, a gente falando sobre isso, e eu acabei resolvendo, consegui resolver, sabe? Esse não merecimento que eu vinha carregando de família. Sim. Né? Vinha dos meus avós, do meu pai, sabe? Um comportamento que você repetia. Sim, comportamento, isso mesmo. Eu vou dar um exemplo e vocês me dizem se tem a ver com isso, né? Eu li um livro há um tempo atrás, eu não vou me recordar o nome, mas que a mulher contava que todo Natal ela preparava a ceia e ela tinha que cortar a peça de carne, ela cortava em 3 partes, todas as vezes que ela fazia. E o marido dela perguntou por quê. Ela falou, não sei. Minha mãe fazia assim. Aí ela, por curiosidade, ela perguntou para a mãe dela. A mãe dela falou, não, é porque não cabia na minha panela, que era pequena. Olha. Ou seja, né, ela não precisava cortar, na panela dela cabia. Né? Mas ela repetia um comportamento, claro que é um exemplo simples, né? A gente está falando de um negócio pequeno,
mas que pode ser, né, um comportamento que se aplica a muitas outras coisas, né? Sim, e é tão esclarecedor, tão libertador. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas aí eu faço constelação familiar, minha vida vai ter que mudar. E tem coisas que eu não quero mudar. Não necessariamente que você vai ter que mudar aquela situação encerrando a situação. Você vai mudar o olhar dela. Um exemplo verdadeiro. Vamos usar um exemplo verdadeiro. A gente pode usar o nosso caso. Quando eu conheci o Pezão, meu marido, né? Que a gente nem falou aqui que ele é marido, hein? Mas é meu marido. Meu marido, eu tirei a sorte grande. Então, quando eu conheci ele, na verdade, eu não o via como marido. Eu estava procurando um pai, uma segurança para a minha vida. Agora essa pessoa vai me proteger, agora essa pessoa vai cuidar de mim, da minha família. Quem que cuida? Quem que você tem como referência de alguém que cuida de uma família? Seu pai. Mas por que eu estava procurando um pai? Porque dentro de mim eu negava aquele pai que um dia existiu para mim. O meu pai não prestava. Não, deixou faltar. Mas tudo aquilo que eu excluo, eu repito. Tudo aquilo que eu excluo, eu atraio. Então eu fui buscar um pai para mim. Mas depois que a gente fez o processo, né, a gente se conhece e tudo mais, eu escolhi não estar mais com meu pai. Então não quer dizer que eu tenho que largar dele? Não. Quer dizer que eu tive um novo olhar. Aí sim eu vejo como meu marido, meu esposo. Entende que você não tem? Então tem gente que fala, mas então eu vou ter que largar meu marido porque eu fui procurar um pai? Não. Você vai encerrar um ciclo de dor, de padrão e começar um outro novo. E para exemplificar isso, né, esse tipo de situação, essas mudanças que a constelação familiar pode promover, a gente separou alguns depoimentos de pessoas que conheceram a constelação familiar. Vamos acompanhar o primeiro deles, o primeiro que a gente separou? Vamos sim. Olá, me chamo Enzo Luiz Camargo e venho por meio deste vídeo, a pedido da Eliane, falar um pouco sobre o meu tratamento do Instituto Quiron. Eu falo que este tratamento mudou totalmente a minha vida, porque agora eu brinco comigo mesmo, que eu sou um novo Enzo, o Enzo que consegue impor suas vontades, o Enzo que fala, o Enzo que age e não depende mais dos outros para fazer um monte de coisa. Isso me ajudou muito agora na minha vida, que eu aprendi que eu não preciso alegrar todo mundo ao fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer as coisas que são importantes para mim. E também este tratamento foi muito importante porque eu mudei totalmente minha vida. Porque se eu fosse numa casa, um tempo atrás, que tinha um cachorro, eu não entrava. Eu não conseguia, morria de medo. Eu fiz esse tratamento e eu vi que eu nunca tive um medo de cachorro. Sempre era meu psicológico tentando me derrubar. Mas aí eu reconheci que eu sou forte e que eu nunca tive medo. E agora eu consigo visitar meus amigos, parentes que têm cachorro. Isso mudou muito e é uma coisa que me deixa cada vez mais forte. E eu vou reconhecendo as minhas mudanças. E eu só tenho a agradecer a Eliane que me ajudou totalmente com isso. Obrigado. Legal, né? Teve uma frase do Enzo que eu achei bem legal, que ele falou a respeito de agradar as pessoas, né? Ele viu que ele não precisa fazer tudo para agradar as pessoas, ele pode fazer o que ele acha que é importante para ele. É um negócio simples, né? Que Sim. Parece óbvio, mas às vezes o nosso comportamento não corresponde a isso, né? Sim. Exatamente. O Enzo, ele foi ali por um medo de cachorro, né? E... Na verdade, ele foi ali para passear, né? Na verdade, a gente faz um trabalho com o BAEP e o pai dele é um tenente do BAEP. Um tenente não, ele é um... Coronel. Gente, eu erro as patentes. Então, ele foi ali porque ele foi ali com a família, falou, estava passando em frente, vamos mostrar, deixa eu ver onde que é que o BAEP está vindo, para conhecer mesmo, né? E aí... O Enzo não falou nada. Depois que ele estava indo embora, ele começou a chorar. E aí eu entendi
entendi que ali existia algo, mas se eu não fui solicitada, eu não falei. Sim. Foram embora. Depois a mãe dele me ligou e falou, olha, o Enzo tem medo de cachorro. E falou, mãe, me leva para tratar lá, é lá que eu quero ser tratado. E ele veio com o medo do cachorro, né? E a gente faz um processo terapêutico utilizando as constelações, né? Mas existe um processo terapêutico. A gente identificou na constelação que ele não tinha medo de cachorro. Ah, não? Não. Isso era uma repetição de criança não vista. Quando a gente coloca a mãe dele, o pai dele no campo da constelação, o medo do cachorro vai embora. Quando ele entende que ele não precisa mais chamar a atenção do pai. Olha só. E aí o medo foi embora. Hoje vai onde tem cachorro, onde tem cavalo. É para você ver que eu falei, tudo é um sinal. O medo do cachorro era um jeito do pai dele falar, não, eu vou com você. Vou estar junto com você. A criança não vista, né? E ele fez isso de propósito? Claro que não. Isso ele já carregou no genes. Isso tem, né? Porque nós repetimos traumas. Isso chama trauma transgeracional. Né? Nós não herdamos só comportamento, cor de boca, de olho. Os traumas também são herdados. E aí ele trabalhou isso, ele conseguiu se libertar e entender que ele poderia fazer diferente. Foi muito bonito o processo dele, né? Sim, foi mesmo. E falando de repetição de padrão, falando, lembrei, né? Um certo dia eu estava vendo o Facebook da minha irmã e falei, vou dar uma olhada nas fotos, né? Ver o que ela posta. Fiquei olhando lá e tal, e vi o meu pai. Viu a foto do meu pai de bengala, né? Caramba. Aí, olhando de novo, um pouquinho mais, vi a minha avó, uma foto bem igual, e ela de bengala, sabe? Olha. E eu tenho um problema no joelho. Olha pra você ver. É possível. Sabe, eu fui toquei. Falei, e no esquerdo, né? Tudo esquerdo. E no esquerdo. Olha pra você ver. Eu falei, nossa, olha, cara, que coisa, né? Repetição de padrão. Sim. Gente, nós temos um segundo depoimento também para a gente saber. Dessa vez é da Heloísa, para a gente saber um pouco da história dela. Vamos conferir. Meu nome é Heloísa. Eu gostaria de compartilhar com vocês a experiência que eu tive na constelação familiar com cavalos. Em relação à constelação, é meio indescritível, gente, porque assim, a movimentação dos cavalos, a energia que a gente sente, sabe? A gente trata diversas questões, feridas que às vezes são difíceis, mas são necessárias, né? A gente está abordando para conseguir reescrever, ressignificar isso e seguir em frente. Então foi muito, mas muito bacana essa experiência. E outra coisa também que me chamou muita atenção foi a rapidez de resultados. O que eu senti foi que eu demoraria, de repente, numa terapia, anos para chegar o que eu cheguei em poucos meses na constelação familiar com cavalos. Então, assim, é uma experiência realmente única, que vale muito a pena. Obrigada. Olha só. Legal, né? Ela usou uma palavra interessante, né? Ressignificar. E pelo que vocês estão explicando, é uma palavra importante, né? Muito importante no dia a dia da constelação familiar, né? Sim, a gente dá um novo olhar. Eu vou ressignificar, né? Eu caí um tombo, vamos lá, eu caí um tombo, mas o que me levou a cair esse tombo? Nossa, e se não fosse eu cair esse tombo, eu não vi que tinha uma moeda lá no chão. É dar um novo olhar para o que está acontecendo ou para o que aconteceu. Entender que tudo foi como tinha que ter sido mesmo. Que a gente não vai ter que ficar lamentando, ficando no papel de vítima. Não, mas olha, porque eu fui assim. Não, existe um motivo para isso acontecer. Eu olho para isso e digo, agora eu faço diferente. Por você eu vou fazer diferente. Se você não teve a oportunidade, por você eu vou fazer diferente. Fica mais leve, né? E, gente,
As pessoas, elas chegam, muitas pessoas, na verdade, elas chegam até lá com alguma resistência ou então com uma dificuldade de entender como que vai funcionar, de aceitar como aquilo vai funcionar. Como que é o dia a dia, aquele momento assim, o primeiro contato das pessoas com a constelação familiar? É muito legal. Tem pessoas que já vão sabendo, né? Mais ou menos como funciona. E tem pessoas que vão lá sem acreditar, sabe? Elas procuram, ficam lá procurando, como a gente fala? Vão lá procurar. Eles não, assim, as pessoas estão tão nas dor, ou são céticas, que eles terceirizam a responsabilidade. Eles querem que você fale, o seu problema é esse, né? E a solução é essa. Exatamente. E aí a gente não consegue fazer, lógico, porque a decisão parte da pessoa mesmo, né? Nós somos só facilitadores, né? E tem pessoas que elas chegam desacreditadas, né? E logo na primeira sessão elas já mudam, sabe? Elas começam a pensar de uma outra forma. E assim vai. E o que acontece lá, quando chega na última sessão, elas ficam impressionadas, né? Elas ficam impressionadas com o que acontece. Exatamente. E também realizadas, né? Realizadas. Elas saem numa energia, numa alegria, ao ponto de falar assim, eu não sei nem explicar o que eu estou sentindo, né? E é tão forte que muitas das vezes a gente mesmo, eu mais do que ele, né, acaba até se emocionando na hora, até numa capacitação. Quando eu vou encerrar, fechar o campo, eu acabo chorando, mas para você ver o tanto de energia que está ali, que teve transformação, que teve realização. É surreal o que acontece num campo sistêmico, né? Já teve pessoas de ir ali e com doenças mesmo, não dizendo que a constelação cura. Eu não estou aqui prometendo cura, dizendo que a medicina não funciona, não é nada disso. Mas elas estão tão abertas a olhar para aquela situação que um cavalo está representando um sucesso, representando algo que ela precisa olhar, que ela não olha mais. Não, isso não é para mim. E ele vem de encontrar ela, e ele abraça ela, e ele chora com ela. Daqui a pouco, passa alguns dias, a pessoa fala, olha, eu fiz o exame, eu não tenho mais nada. Mas porque ela foi tão aberta àquilo, e ela entendeu para que era aquilo, que acontece, é rápido, né? Mas tudo isso também depende da pessoa. Não, os facilitadores, eles estão ali simplesmente para ler o campo, para trazer a interpretação. Né? Não temos como prometer nada, nem dizer, não, vem com a gente que a gente vai fazer. Isso é a nem ponte, os cavalos, né? Exatamente. São a ponte. Isso depende só da pessoa, né? Ela querer. E a Heloísa, ela falou a respeito de resultados, né, do tempo, ela falou que foi rápido. Como é que funciona? Tem um número de sessões, varia de uma pessoa para outra? Como que é essa parte? A constelação familiar, tanto com bonecos, tanto com pessoas, tanto com cavalo, na verdade a constelação ela é única. Nós do Grupo Quiron, nós temos um método próprio. Então a gente entende assim, que você vai lá e constela, sim, tem resultado, você consegue ter um novo olhar, mas nós trouxemos o acompanhamento, o desenvolvimento pessoal, aonde então você constela e a gente tem um processo terapêutico que vai te acompanhar. Tá, Eliane, eu vi que eu preciso ter um novo olhar para as mulheres da minha família, que eu enxergo as mulheres frágeis, fracas, é por isso que eu não tenho muita prosperidade, saúde. Então a gente pega aquilo que a constelação mostrou e a gente acompanha, desenvolve. Como é que a gente pode fazer? É como se fosse um desenvolvimento pessoal mesmo. Então lá no Grupo Quiron a gente faz 7 sessões. Né? E aí nessas 7 sessões nós utilizamos da constelação, do coach sistêmico com cavalos, que são exercícios feitos com os cavalos, e da análise corporal, desenvolvida pela Escola Corpo Explica. Então a gente fez uma junção das técnicas mesmo, para um processo de desenvolvimento pessoal. Ah, entendi. Desafiador isso, de desenvolver uma técnica, um método próprio.
Sim. Né? E se tratando de qualquer assunto, né? Vocês desenvolveram o método de vocês de fazer. Por que vocês tomaram essa decisão? Porque a gente validou na gente. Primeiro foi validado comigo, com a minha filha, com ele. E aí, uma coisa que eu sempre falo, que também é opção, não é uma regra, tá? Que existe duas formas de você ver a constelação familiar. Ou você usa ela como uma ferramenta para o seu trabalho, né? Como técnica de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Ou você vive a constelação como filosofia de vida. Nós escolhemos viver a constelação como filosofia de vida. Então, conforme a gente foi aplicando na nossa vida, a gente foi conseguindo falar assim, olha, vamos fazer isso com ela? Vamos ver se dá certo? Validou. Primeiro validou em casa, aí veio um cliente, validou com o cliente, veio outro, validou com outro cliente. Então, a gente foi desenvolvendo e aí conseguimos registrar o método ASISC, que é alinhamento, capacitação sistêmica e intervenção com cavalos. Acho que eu falei o contrário aí, mas é isso aí. Muito legal, gente. E tem você ia falar, Pezão? Não. Os outros trabalhos que vocês fazem lá também, né? Você falou de um ponto importante que é a capacitação, né? A capacitação, ela é tanto para iniciantes, que pode ser usado como um autoconhecimento, porque o nosso modelo de capacitação, que também é um método próprio, a gente entende assim, na capacitação não adianta a gente ficar só com teoria, não. Claro que você vai ter livros para ler, o embasamento da constelação, como surgiu, nós vamos estudar filosofia, porque a constelação, para você estudar a constelação, você vai estudar um pouquinho de filosofia. Foi assim que o Bert desenvolveu ela. Mas nós entendemos que ela tem que ser 100% prática. Então, o próprio aluno passa pelo processo de terapia. A diferença é que ele passa aprendendo como aplicar, mas ele precisa passar. Porque como que você vai oferecer essa água para mim se você não bebeu? Com certeza. Né? Então, na nossa capacitação, os alunos, eles passam pelo processo. Depois vem mais 113 horas de estágio, daí vem todo um trâmite para você tirar o seu certificado. E também nós temos a capacitação para terapeutas que já constelam com pessoas, com bonecos e que gostariam de agregar dos cavalos no seu atendimento também. E tem uma diferença na constelação com pessoas e com cavalos, né, assistida por cavalos? Uma diferença prática ali? Prática, eu digo assim, você falou a respeito do campo sistêmico, né? Vocês falaram a respeito do campo. Por que a diferença? Por que as duas? É possível ver coisas diferentes, né? Como que é essa dinâmica? A constelação com pessoas, ela é tão válida quanto qualquer outra constelação, né? Não desmerecendo nenhuma. Ela, com pessoas, acontece assim. Imagina que eu estou constelando aqui com pessoas, pode acontecer da pessoa falar assim, mas será que eu estou sentindo isso mesmo? Ai, que vergonha de falar que eu estou com vontade de chorar. Pode acontecer, tá? Não estou dizendo que é regra. Já os cavalos, eles não têm julgamento. Então, eles não vão ficar com vergonha de deitar, de chorar. Essa é a diferença. Então, numa constelação com pessoas, enquanto você analisa, você precisa separar o que é seu, o que é do outro, o cavalo não precisa. Então, ele vem e ele traz 100% da informação para você. Né? E também pelas emoções. E também por você não manipular. Numa constelação com cavalos, você não usa o cabresto. Você coloca eles ali no campo e deixa que eles se movimentem. Então, o cavalo, você não vai lá fazer ele chorar. Se você estiver chorando e ele sentir vontade de chorar com você, ele vai chorar. É difícil o cavalo chorar. Então, eu aprendi uma frase ontem para isso. É raro, mas sempre acontece. Ontem, o pessoal da capacitação, por ver os cavalos chorando, falou, olha, isso é raro, mas aqui sempre acontece. Né? Mas é devido à emoção. Então, é por isso, com o cavalo, você vê que fala, não tem... Como que ela manipulou? Não tem. Essa é a emoção do cavalo mesmo. Entendeu? Sim. E lá são, assim, quantos cavalos? Os cavalos, eles passam por um preparo? Como que é? Não tem preparo nenhum. Sabe? Lá hoje a gente tem 13 cavalos. Né? 13, isso mesmo? 13.
acho que é 12 e 13. 13 com a Fênix, nossa 13, bebê, né? Ah, sim. Mas eles não passam por um preparo nenhum, sabe? É claro que o cavalo de constelação ele tem alguma coisa diferente, né? A gente não coloca ferradura, eles não usam ferradura e eles vivem em manada, né? Eles têm um cavalo de constelação, ele tem que viver em manada. Entendi. Então é muito legal isso. Então está mais perto do habitat natural dele sim, mesmo. Quanto mais natural, é melhor. A única diferença é que ele é amansado. Amansado que fala? É domado. Domado. Porque ele precisa ser manso para uma criança, para um adulto poder pôr a mão. Mas falar que chegou um cavalo, vamos treinar ele para fazer constelação, não existe isso. É dele mesmo. Entendi. Já é um reflexo, não sei se é natural a palavra, mas comportamental do cavalo, então. Sim. Já é natural dele mesmo, né? Como ela falou do neurônio espelho, né? Que o cavalo tem. Então, ele consegue ler a pessoa, como se diz? Ele espelha a pessoa, né? Tem um livro muito legal que chama Coach Sistêmico com Cavalo, uma abordagem sistêmica. Ele traz uma outra abordagem de um coach. E lá ele explica que um cavalo, se ele vive sozinho, ele vai procurar uma galinha para ele se espelhar. O cavalo é muito parecido com o ser humano, que precisa viver em relacionamento, ter relacionamento. Você vive em grupo. grupo. Muito legal. Ele precisa viver em grupo, senão ele fica doente. Senão o tempo de vida dele ainda diminui. É igual nós mesmo. Igual a gente. Que legal. Pode falar, Pezão. Tem que viver em comunidade. A gente está falando do espaço, né, dos cavalos. A gente separou, né, também um vídeo para mostrar um pouco mais do lugar que a gente está falando, né? Vamos ver? Vamos acompanhar? O Grupo Quirón, Eliane Rodrigues de Excelência Humana, desfruta de grande estrutura para receber seus clientes. Um local espaçoso e de amplo contato com a natureza. Os atendimentos durante a constelação familiar acontecem neste rancho, com espaço acolhedor e reservado, e também no redondel, quando a constelação é assistida por cavalos. O Grupo Quirón também realiza a capacitação em coach sistêmico em constelação familiar com cavalos. São 3 dias de imersão e aprendizado, e para isso oferece estrutura confortável, com alojamentos aconchegantes. Por aqui também são realizados vários eventos, ensinamentos sistêmicos e o processo de desenvolvimento pessoal dentro da visão sistêmica junto à análise corporal. Grupo Quirón, há anos se dedicando ao desenvolvimento humano e organizacional. Olha só, mostramos um pouquinho de tudo, né? Tem vários pontos legais para a gente destacar do vídeo. A dinâmica mesmo, o pessoal conseguiu ver ali, né, um pouquinho da dinâmica do redondel, né, a palavra, sempre me foge a palavra, redondel, né, ali de vocês, com os cavalos, as pessoas que estão fazendo a constelação também, né, e a gente mostrou até mesmo o alojamento, sim, porque como tem... A imersão, né? Também é mais de um dia, capacitação. Então tem ali o pessoal, tudo ali, né? O pessoal já fica ali, tudo completo. A gente trabalha muito o pertencimento, né? Uma coisa que a gente preza muito no Grupo Quirón é o pertencimento. Então a gente ali, tanto com o cliente, na hora que vai dar a capacitação, a gente pede que fique imerso, para que a gente esteja junto, e porque você mexer no seu eu, né, pode ser que você vai para casa e depois como é que você lida com aquilo? Então, enquanto você está tanto na imersão de desenvolvimento ou na capacitação, a gente pede para que fique ali às 36 horas. Então, daí a gente tem toda a estrutura, a alimentação, a acomodação, para que a pessoa se sinta pertencente àquele sistema e daí ela se sinta amparada e também leve para trabalhar aquilo que ela se propôs, né, ali a olhar. É legal que a gente está falando de um processo terapêutico, mas se a gente usar como palavra-chave terapia, a gente está acostumado com um consultório, né?
com um ambiente diferente. E ali a gente vê um ambiente aberto, livre, os cavalos soltos ali, o Pezão cuidando de alguns cavalos ali em algumas imagens, né, Pezão? Também um ambiente, a gente pode caracterizar um ambiente terapêutico também, com um processo terapêutico, as pessoas se acostumam fácil com isso, com essa diferença? Sim, e sabe o que é legal, Marvi? Que é assim, a gente escolheu essa estrutura, porém nossos atendimentos, quando não estão em capacitação, em imersão, é individual, mas também para ela ter privacidade, né? Então ela está ali, ela fez a constelação, ela quer chorar, ela está no consultório sendo avaliada, ela fica ali um pouquinho, ela respira, ela não precisa sentir que ela está fechada, né? É muito bom você ir num lugar onde você não desfazendo o consultório, sim, mas eu falo muito por mim. A gente montou um modelo de terapia que é o que a gente também se sentiu confortável, né? Você vai atrair o cliente que também fala a sua língua, né? Então é muito... Eu não me sentia bem em consultório, porque eu queria gritar. Muitas vezes eu queria gritar, não aguento mais. E aí você faz isso. Sim. E para isso você tem que estar num lugar onde só está você, o facilitador, o máximo que vão escutar os cavalos, e tá tudo bem, né? Então, assim, a gente trabalha tanto o acolhimento quanto a privacidade. É um ambiente que ele é menos, talvez, corporativo, né, Pezão? A gente está acostumado, né, com um ambiente mais fechado, como a Eliane disse. Lá tem uma certa liberdade. Tem liberdade. E eles também, os nossos clientes lá, eles têm um contato direto com os cavalos. O cavalo, ele só fica preso, né? Preso a gente falar. Quando está ali no redondel. Ele saiu dali e está andando junto com todo mundo, sabe? E é legal que as pessoas têm contato direto com eles. Passa a mão no rosto deles e eles vêm até as pessoas, então é muito legal isso. Eu já até vi algumas vezes que eles estavam no redondel, só que eles estavam de certa forma agitados ali. E a Eliane falou assim, eles estão esperando para sair, eles estão querendo sair dali. Sim. E quando você abriu, eles já saíram correndo, né? Sim. Lá eles são super respeitados. Eles entram, a gente conduz, a gente não puxa, eles colocam lá dentro. A gente conduz. E também a hora que eles querem ir embora, a gente para tudo e abre a porteira e eles saem. Sabe? Eles têm total liberdade. Os cavalos têm essa total liberdade. E a gente falou das pessoas, né, que procuram, como as pessoas chegam lá. Mas quem já fez, né? Quem já foi até vocês, já procurou a constelação familiar por algum problema, ela pode procurar outra vez, se ela quiser, né? Se tiver outra situação que ela queira mudar, é um processo que pode ser repetido? Pode. A gente fala para não constelar o mesmo tema, né? Já fui lá, constelei em relação pai e mãe, vou de novo, pai e mãe. A gente pede para mudar, até porque uma constelação ela leva um tempo para você ressignificar, é um processo. Mas nós somos como cebola, camadas. Então, cada dia eu vou tirar um pedacinho, hoje eu tiro uma camada do eu. Opa, dá um tempinho, agora eu vou tirar aquela que ficou. Então, a gente, lógico que pode, né? Porque um processo de autoconhecimento, ele é diário, né? Então, tem pessoas que vão lá, faz a constelação, depois ela vem, faz o processo terapêutico, depois ela vem, ela faz a imersão. E está tudo bem, ela está se aprofundando, né? Ela está se desenvolvendo. Uma coisa que a gente faz também, que é legal, né? Que a gente fala assim, vou fazer a capacitação, mas eu não tenho cavalo. Como é que eu vou trabalhar? Eu vou ter que comprar cavalo? Onde eu vou comprar 10 cavalos? Vou deixar onde? Né? Ali no Grupo Quirum, os alunos que se formam, a gente dá a oportunidade, depois de formados, de atender. E o legal é que eles viram parceiros da gente. Exatamente. Né? E é uma maneira também da gente falar, vai para a vida. Nossa visão é nos tornar desnecessário na vida das pessoas. Olha só. Exatamente. A gente começa como facilitador, mas depois a gente quer ser seu amigo. Não é a nossa visão que você fique fazendo terapia o resto da vida. Então, você vai ali, você está desenvolvendo, você fez a capacitação, estou pronta, já entendi, fiz meus estágios, consigo. Lógico que vai ser supervisionado, né, Marvin? Tudo com muita prudência, segurança.
Mas ele fala, você quer trabalhar disso? É isso que você encontrou seu propósito? Vai embora, vai crescer, vira nosso parceiro e tá tudo bem. Que legal. Não tem competição. E também uma oportunidade. Porque tem muitas pessoas, Marvis, que chegam ali para se tratar, quando na verdade ela precisava de uma oportunidade. Né? E aí o não merecimento. Nunca que eu vou ganhar, que seja um salário mínimo, tá? Por mês. Nunca que eu vou, imagina, eu? E de repente ela se vê alguém na vida. Né? Então, por isso que eu falei que o nosso propósito é muito pertencimento. E tem alguns pilares, né? Você já falou de alguns deles. Merecimento, pertencimento. As leis da constelação, as leis do amor, de Bert Hellinger, é a hierarquia, pertencimento e equilíbrio. A hierarquia, todos que vieram antes da gente são maiores que nós. Pai, mãe, vó, né? E assim a gente vai. O pertencimento, todos fazem parte. Eu não sou maior que ninguém. A arrogância é uma coisa que a gente trabalha muito para que todos possam pertencer. E dentro do seu sistema familiar não pode haver exclusão, tá? Que isso causa uma compensação na sua vida, né? E o equilíbrio, a forma que eu dou eu recebo, né? Então é o dar e o receber, mas na mesma proporção. Entendi. Então, se você vai ali e faz uma capacitação, por que eu não posso abrir um espaço para você trabalhar? Entende? Para você ganhar o seu dinheiro. A gente vê muito, vive a constelação. Que legal. É isso. Não, bem legal. E você falou a respeito das leis, desses pontos, e tudo isso também faz parte da capacitação. Tudo isso as pessoas aprendem na capacitação também. Sim. Na capacitação a gente aprende a constelação na teoria mesmo, como que aconteceu, aonde que o Bert desenvolveu, quem que foram os parceiros. Vamos pegando desde o começo, a parte teórica. Nós aprendemos sobre etologia equina, tudo sobre o cavalo, depois a leitura do cavalo no campo, né? A gente ensina como abre um campo, como fecha um campo, como você lê comportamento do cavalo, como você vê comportamento do ser humano. Aí na capacitação é uma coisa bem completa. Por isso ela demora de 6 meses a 12 meses, dependendo do aluno. Ah, entendi. Para se formar. Legal. E o outro ponto importante, gente, como que as pessoas chegam até vocês, podem procurar vocês? Se tem interesse, primeiramente, né, se tem interesse de fazer a constelação familiar, quer fazer, e depois, claro, para capacitação e tudo mais. Lembrando que são coisas totalmente diferentes, né? Muitas pessoas chegam lá para fazer a constelação como clientes e para fazer a capacitação não, para fazer a constelação familiar. E em outro momento podem fazer a capacitação, né? Sim. Pode falar. A gente tem um telefone, né? O nosso telefone, pode falar? Pode falar. É 12-99759-6742. E também a gente tem bastante conteúdo, até explicativo no Instagram, Grupo Quirum Oficial. Ali tanto a gente coloca os nossos eventos, mas também bastante conteúdo explicativo, para as pessoas já irem entendendo de como funciona. E também as datas as datas do curso. Eu vejo que vocês sempre postam um conteúdo bem legal, assim, explicando um pouco da parte teórica, mas com aplicações, né? Explicando o que cada um daqueles pontos faz de diferença no dia a dia, né? Exatamente. Da constelação. A gente tem um grupo no WhatsApp também, onde todo dia é colocado um ensinamento sistêmico. Para que a pessoa possa também, na hora que ela lê, falar, nossa, bate com o que eu estou procurando, olha a solução. Porque às vezes uma coisa que você lê, você fala, era isso. Agora eu consigo fazer. Então a gente fez um grupo de ensinamento sistêmico, onde todo dia a gente coloca é como se fosse uma devocional, mas sistêmica. Um ensinamento. Ah, que legal. Pode falar. É o mesmo número? Daí é o mesmo número do WhatsApp, exatamente. Perfeito. E nesse fim de ano, né? Como que é o fim do ano para vocês? Vocês continuam? 31 de dezembro está aí? Vocês param? Como que é?
A gente vai sair de férias agora. Mas tem um workshop, né? A gente vai ter o último workshop agora, sábado que vem, dia 17, um workshop gratuito, aberto ao público. Onde a gente vai mostrar a constelação com cavalos, os ensinamentos, para fechar com chave de ouro mesmo, né? Até para quem não teve a oportunidade de ir no ano, aconteceu várias coisas. Então, esse é o workshop para a pessoa poder ir lá e falar, agora eu quero conhecer. Deixa eu ver esses cavalos aqui. Qual que é o dia? Dia 17 de dezembro, às 10 horas da manhã. Aí depois a gente sai de férias, né? Deixar os cavalinhos descansar um pouco. E que descansar também. Exatamente. E aí a gente volta dia 3 de janeiro. Volta com a imersão de mulheres. Mas aí também lá na nossa rede, na nossa página, a gente vai colocar todo o cronograma do mês, do que vai ter. Mas no primeiro final de semana de janeiro, nós vamos ter a imersão de mulheres. Para a mulher que quer se cuidar, se conhecer, entender que ela não precisa ser forte, vai ser uma imersão para as mulheres guerreiras, aquelas autossuficientes. E você falou desse evento voltado para mulheres, mas lembrando que a constelação, capacitação, sempre para o público em geral, qualquer pessoa pode procurar. Sim. É que a gente também tem depois a imersão para homens, depois a gente tem para adolescentes, então a gente vai trazendo segmenta. Conteúdo. Mas a constelação, a capacitação, ela é tanto para homem quanto para mulher. Ela pode ser para ambos os sexos. Interessante, Pezão. Não, é legal, porque assim, a gente está falando de algo que nem todo mundo conhece. Sim. Né? Mas que muitas pessoas conhecem, só que precisam entender, ter uma visão mais precisa do que se trata, né? Lembrando que no começo a gente falou que algumas pessoas confundem, com uma certa dose de misticismo, e às vezes essa separação ajuda a esclarecer também, né? Sim. É muito bom trazer isso, né? Que constelação familiar não tem cunho religioso, místico. Ela é uma filosofia de vida com efeitos terapêuticos. Ela vem para dar um novo olhar. Ela vem para ajudar você a ressignificar seus traumas, suas dores, a maneira que você vê a vida, né? Ela é um processo de autoconhecimento. Sim. Mesmo. Eu imagino assim, se a pessoa ela tem uma religião, ela pratica aquela religião, de alguma forma, ela vai reconhecer a religião dela no processo de autoconhecimento, não na constelação em si, mas no processo de autoconhecimento ela vai dar um significado para aquilo, para ela, né? Sim, e sabe o que foi legal você falar? Que até a gente colocou um slide legal, até no próximo podcast é legal a gente até trazer, para mostrar para o pessoal de casa, que a constelação familiar ela já é usada no judiciário, nas audiências, para você ver que daí não tem fins religiosos mesmo, nem misticismo. Ela é usada no SUS como prática terapêutica. Sim. Né? E nas escolas. Olha só. Tudo para autoconhecimento. No SUS como prática terapêutica. Né? Então, ela vem ganhando espaço, porque o resultado tem sido muito bom. Gente, é impressionante imaginar que a gente não tem o hábito de ver o cavalo dessa forma, né? Como você explicou, a questão do neurônio espelho e tudo, mas a gente não aprende desde sempre, né, o comportamento do cavalo. E é surpreendente entender esse peso que tem. É muito natural. A gente não endeusa, né? Endeusa o cavalo. O cavalo é cura, não é nada disso. É um dom mesmo do cavalo, é uma coisa muito natural dele. Sabe? É muito legal isso. E lá, as pessoas que vão para lá, quando elas começam com esse tratamento, elas começam também a entender isso e ver o cavalo com outros olhos. Olha só. Sabe? É muito legal isso, que elas começam a ver o cavalo como outro, não como um animal, tá? Um simples animal, sabe? E como a gente fala, quando a gente quer mostrar que cada cavalo tem me ajuda aí. Tem uma história de vida. Tem uma história de vida. Tem uma dor também. Tem uma dor. Sabe? E que bate com a sua. Sim. Já ouviu falar da lei do espelho? Já.
A lei do espelho fala assim, tudo aquilo que eu julgo no outro, que eu não gosto no outro, é meu. E eu preciso tratar isso. É que você faz eu olhar minha dor, falar, ai, cara arrogante. Será que eu não sou arrogante? Só que ele fica fazendo eu ver minha arrogância. Mas a lei do espelho também fala que tudo aquilo que eu amo em você é meu também. É porque eu me vi em você. O cavalo é a mesma coisa. Ele sente a pessoa ali, ele sabe o que você está trazendo. Teve uma constelação que a gente foi fazer que foi surreal. Eu sou consteladora, de assistida por cavalos, faço constelação todo dia. E todo dia algo impressiona a gente. Sim. Tem vezes que eu preciso correr para o banheiro para chorar para o cliente não ver que eu estou chorando. É mesmo? Porque também, né, não posso falar que estou desmontando. Mas acontece. É raro, mas sempre acontece. Então, mas foi uma menina lá, e é o que o Pezão falou pra gente. A menina não conhecia a constelação com cavalo, nunca tinha visto, foi lá por indicação de um ex-aluno não, que é aluno, já se formou, né? Um aluno, e levou ela e falou, tá aqui. Daí ela foi para a constelação. A gente entrou no redondel com ela, Marvel, os cavalos foi tirando a gente de campo. É mesmo? E ela ficou no meio e os cavalos ficaram rodando ela, como se a gente estivesse mandando eles fazer fila de rodinha. Ela no meio e eles rodando. E ela chorando. Ela entendeu que ela estava se sentindo sozinha. O movimento dos cavalos é como se dissesse assim, né? Você não está sozinha, você está amparada. E aí eu fui ler o campo para ela, ela falou assim, eu sei, aquele cavalo, ele está sentindo isso, né? Mas é porque ela mesmo, a autoconstelação. Nossa, gente. E eu fiquei impactada com aquilo. Eu falei, meu Deus, porque se eu contar, ninguém acredita. Uma coisa que eu falei para o Pezão foi, vamos colocar uma câmera em cima do redondel, porque na hora que eu contar essas coisas, eu falo, gente, olha como é verdade. Mas o cavalo ficou em roda assim, e ela no meio, proteção. E ela conseguiu entender o que estava acontecendo. Daí eu falei assim, você é consteladora? Ela falou, não, nunca fiz isso. Nem sabia. Olha mas só. É a alma dela. E o jeito também que ela entrou disponível para te deixar aquela dor ali. É muito legal. É muito legal isso. E as respostas são muito diferentes dentro do redondel, por exemplo. Você explicou essa situação dela, mas quando é um grupo que está ali dentro, o comportamento é diferente. Sim. Também? Sim, quando é um grupo, os cavalos eles acabam dividindo peso, dividindo soluções. Então, se tem 10 cavalos, 5 vai ficar de um lado, o outro fica com uma ancoragem. Imagina que tem 10 pessoas dentro do redondel, mas aí você brigou com a sua mulher, eu já estou ruim no meu serviço, ele está de mau humor, olha a energia que eu estou trazendo. A gente senta na cadeira e fica assim, ó. Meu coração, tá? Um cavalo fica ali só para suportar isso. Eles se dividem. E eles dão sinais que está pesado. Sabe? E aí eles vão trabalhando pelo grupo. Eles vão dando sinal para o facilitador, para o co-facilitador. O co-facilitador, no nosso caso, nós trabalhamos junto. Não é nem menos nem mais que o terapeuta. Ele é um terapeuta. É que o Pezão não gosta que fala que ele é terapeuta. Então, ele é co-facilitador. Então, mas ele tem a visão. Então, muitas vezes eu estou aqui palestrando, o cavalo está dando um sinal para ele. Aí ele vem, conduz o cliente também. A gente é vivenciando. Tem que vivenciar para você ver uma coisa surreal, né? E acontece com a gente também, né? Já teve vezes de eu estar com o meu coração apertado, triste, e não contar para ninguém, porque todos nós temos problemas. Sim. E, né, tem muita gente que fala que constelador não constela, e eu não sigo essa linha. Constelador constela, constelador faz terapia, grita, chora, surta, e tá tudo bem. Então, eu estava triste e nós temos um burro, uma outra quebra de crença. Muita gente diz que burro não pode constelar, porque ele é muito sensível. Então, se ele entra num campo, ele quebra tudo. O nosso dominante, o nosso carro-chefe, que dá os mesmos sinais, é um burro. Olha só. O nome dele é Alfa. Então, eu estava ali triste, o Alfa entrou ali naquela imagem que vocês viram do rancho, ele entrou ali dentro. Eu abracei ele, ele abraçou eu. É como se ele me mostrasse assim, ó, fica triste não. É a falta de um abraço, estou aqui. Sabe, ele fica ali e depois ele vai embora. Então o cavalo sente.
Ele sente a pessoa de verdade. Então, é dele, é do neurônio espelho dele. Ele me espelhou, sentiu e trouxe a informação. Poxa, é incrível saber, ouvir, né? Primeiro de tudo, ouvir esse contato que vocês têm e dessas possibilidades, né? Que as pessoas podem viver isso também, podem aprender um pouco mais disso também com vocês, né? Lá no Grupo Para Quirum. você que está em casa, o Marvin vai constelar essa semana. Ai, semana que vem ele vai contar como é que é. Imagina? Olha, pensou? Difícil, hein? Já deu uma tremedeira nas pernas aqui. Mudança é difícil mesmo. É, né? Gente, muito bom o papo, muito bom. Se deixasse, a gente ficaria aqui mais algumas horas nessa conversa. Verdade. Mas agora ele vai encerrar, porque a gente falou que ele vai constelar. É, exatamente, para a gente já falar sobre isso. Não, brincadeira. A gente vai encerrar, mas o pessoal vai ter outras oportunidades, a gente vai ter mais conteúdo aqui, mais conversas como essa, com alguns convidados também, para a gente oxigenar a conversa, para o pessoal entender outros fatores, né, que envolvem a constelação, para saber mais sobre o Instituto Quirum. Eles também têm trabalho social muito legal. Em breve, aqui, vocês vão aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais desse trabalho. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Gente, foi um prazer. Boa noite para vocês. Muito obrigado. Boa noite. Tchau.